Boa noite, irmãos. Quero cumprimentá-los na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer e parabenizar a todos os irmãos das diversas igrejas do Presbitério Centro-Oeste Paulista. Hoje é dia de festa. Estamos comemorando os 117 anos de vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Hoje era para que nós estivéssemos na Igreja Presbiteriana de Tupã, mas nós estamos aqui, ainda que distantes, estamos juntos, unidos em comunhão do Espírito Santo de Deus. Nós queremos nessa noite celebrar, comemorar mais um ano de vida da nossa igreja, a famosa Igrejinha dos Milagres. Te convido nessa noite a abrir o seu coração, a deixar o Espírito Santo de Deus falar bem alto ao teu coração, à tua mente, ao teu espírito, para que todos juntos possamos louvar, agradecer ao nosso Deus por mais um ano de vida. Em nome da diretoria executiva do presbitério, eu saúdo todos os irmãos e convido você neste momento a fechar os teus olhos, abaixar a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Deus, como o Senhor tem sido bondoso com a nossa igreja. São 117 anos de existência e nós podemos afirmar, Senhor, sem sombra de dúvidas, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem acompanhado essa igreja passo a passo desde o seu início. E o Senhor tem derramado bênçãos sem medida, Senhor, sobre todas as comunidades espalhadas por esse país. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido um Deus presente, tem sustentado, tem dado suporte, carregado no colo. E ó Senhor, nós queremos te pedir, que o Senhor continue nos abençoar, a dirigir os nossos passos, a indicar o caminho para que essa igreja possa fazer somente a tua vontade, Senhor. Que nós possamos estar sempre nos teus caminhos, seguindo os teus ensinamentos, propagando o Evangelho e levando pessoas a ter Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai. Louvado seja o teu nome por esse dia. Te agradecemos por mais esse aniversário e te pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite, receba os nossos louvores e aceite, ó Pai, a nossa adoração nessa noite. Fique conosco, dirija tu mesmo, Senhor, esta celebração e que o Senhor se agrade dos nossos louvores, que o Senhor se sinta, ó Pai, honrado, que o Senhor se sinta, ó Pai, enaltecido, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor. Nós nos rendemos a Ti e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil pertence ao Senhor. Louvado seja sempre o Teu nome. Nós Te agradecemos por tudo e Te louvamos em nome de Jesus. Irmãos, nós queremos agradecer a todos, queremos agradecer aos pastores do presbitério, aos presbíteros, aos diáconos, a todos os irmãos. Nós somos fortes graças ao Senhor Jesus. Nós somos fortes porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Agradecemos a IPI de Tupã, que tem recepcionado e vai recepcionar nessa noite essa celebração. Agradecer aos pastores que irão participar dessa celebração, membros da diretoria, o grupo de louvor da IPI de Tupã, o grupo de louvor da primeira IPI de Araçatuba. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100, para que nós possamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Salmo de número 100, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que esse salmo cale fundo no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa render graças ao Senhor. Nesse momento, se coloque em atitude de oração. Vamos ouvir um cântico do grupo de louvor da IPI de Tupã. Faz bem a alma.
Olá, gente linda. Quero dar as boas-vindas a todo o Arraial Presbiteriano Independente da nossa região. A IPI de Tupã celebra este momento com vocês, de aniversário da nossa denominação, e acolhe a todo o colegiado do Presbitério Centro-Oeste Paulista. Este é o momento de colocar o nosso coração diante de Deus, em silêncio. Então eu peço que você agora aproveite para interceder, para orar pela sua cidade, por sua igreja local, pelas nossas famílias. Se você puder agora dar as mãos, aquietar o coração, enquanto ouvimos uma canção com o quarteto da primeira IPI de Araçatuba.
Querido Pai Celestial, nós te engrandecemos e te exaltamos porque este é o dia que o Senhor fez e este culto que separamos para o Senhor, para a sua honra e glória, é para dedicar os nossos corações a Ti. Perdoa-nos porque somos fracos, pequenos, pecadores e muitas vezes nos distanciamos da Sua vontade. Nos sentimos humilhados, apequenados diante da Tua santidade, da Sua presença e nos curvamos diante da Tua soberania neste momento. Ó Deus, nós clamamos nesta hora especial, clamamos e suplicamos desesperadamente por Sua manifestação de graça, amor e misericórdia sobre as nossas cidades, que têm sido vítimas dessa pandemia horrível, dessa praga, mas cremos que o Senhor é o nosso socorro, que esse tempo passará e que colheremos os frutos, os aprendizados desse tempo. Senhor, dê sabedoria aos governantes, abençoe as cidades onde as nossas igrejas estão plantadas para que manifestem a luz do Evangelho e façam diferença, brilhando como um farol, salgando em sua região, fazendo a diferença, dando o tempero do Evangelho. Oramos, Senhor, para que cada igreja local seja um lugar de acolhimento, um lugar de paz, de cura, de restauração para as pessoas mais feridas e perdidas que carecem da Tua palavra. Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, manifesta em nosso coração a Sua vontade e nos livre de seguir apenas o nosso próprio coração, Senhor. Ajuda-nos a seguir a Sua verdade, a Sua palavra e olhar para Ti somente. Abençoe os pastores, missionários, a liderança das nossas igrejas, presbíteros, diáconos, a toda a membresia e os componentes ministeriais que servem à expansão do reino do Senhor nessa região. Senhor, abençoe a nossa igreja, IPI do Brasil, com um batismo de vigor, de renovo, que ela seja fortalecida no Teu poder, Senhor, e possa resistir nos dias maus. Senhor, oramos por nossas casas, famílias, para que o Senhor nos dê a graça de obedecer à Sua vontade e fazer aquilo que lhe agrada. Que haja paz, Senhor, em nossos corações, que haja paz em nossas igrejas. Que o reino do Senhor cresça em nossa região. Que o Senhor nos abençoe gloriosa, profundamente, para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz esteja com todos. Amém? Vamos continuar celebrando a Deus com cânticos, nessa noite tão maravilhosa em que estamos celebrando mais um aniversário da IPI Brasil. Aproveite esse momento para louvar a Deus com cânticos e para louvar a Deus com seu dízimo, com a sua oferta de amor e gratidão, com a sua igreja local. Amém? Vamos adorar a Deus? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo.
Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus.
Nós vamos ouvir agora a mensagem que será proferida pelo reverendo João Luiz Furtado, que é o presidente da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Será um momento muito edificante e desde já queremos, em nome do Presbitério Centro-Oeste Paulista, agradecer ao nosso presidente. Muito obrigado. Aproveite esse momento, irmão. Aproveite e vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versos 13 a 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Irmãos e irmãs, em nome da diretoria da Assembleia Geral, saudamos o Presbitério Centro-Oeste Paulista, na pessoa de seu presidente, presbítero Mauro Guerra Eduardo. Saudamos também as 8 igrejas, 5 congregações e aos 13 pastores que integram este presbitério, bem como os oficiais e toda a liderança. Como todo mundo está cansado de saber, estamos em meio à mais grave crise sanitária no Brasil nos últimos 100 anos, com seríssima repercussão na economia do Brasil e do mundo. Só para termos uma ideia, em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, quando a IPI do Brasil celebrou 15 anos de existência, apareceu a pandemia da gripe espanhola que atingiu o planeta, ceifando 50 milhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, foram 35 mil mortes, incluindo o presidente eleito da época, Rodrigues Alves. Já a Covid-19, lamentavelmente, ceifou até o momento a vida de mais de 88 mil brasileiros e brasileiras e continua assustando o mundo todo, gerando ansiedade, depressão e incertezas para muitas pessoas. Esta pandemia forçou a paralisação das atividades presenciais de nossas igrejas. Estamos nos adaptando aos cultos e a eventos virtuais. É tempo de reinventar o nosso jeito de ser igreja. E pelo que temos visto, nossos pastores, pastoras, missionários e missionárias têm saído muito bem nesse aspecto. Porém, sempre nos vem a pergunta: até quando? Os especialistas e a Organização Mundial de Saúde afirmam que a situação somente se normalizará com o desenvolvimento de uma vacina eficaz. Até lá, teremos que seguir as orientações das autoridades sanitárias, amplamente divulgadas e de farto conhecimento de todos e de todas. Neste quadro encontra-se a Igreja de Jesus, aquela a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e da qual a IPI do Brasil é um dos ramos. O texto lido no início sempre gerou discussões, muitas vezes áridas, sobre a quem se referia Jesus ao proferir as palavras a Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos interpretavam como sendo Pedro a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. O próprio Agostinho, um dos maiores pais da igreja, nos primórdios de seus estudos chegou a concluir dessa forma, mas posteriormente acabou se retratando. Diz ele, aspas, numa passagem neste livro, eu disse sobre o apóstolo Pedro,
Sobre ele, como uma pedra, a igreja foi construída. Mas eu sei que muito frequentemente, em um tempo atrás, eu expliquei que o Senhor disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, que é para ser entendido como construída sobre ele, Cristo Jesus, a quem Pedro confessou dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá está a pedra para você, lá está a fundação, lá está onde a igreja tem de ser construída, sobre a qual as portas do inferno não podem prevalecer. Fecha aspas. Resolvida esta questão, ficando patente que a pedra sobre a qual a igreja de Jesus seria edificada é a confissão de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sendo assim, precisamos nos ver como pedras derivadas da pedra principal, Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Pedro, irmãos e irmãs, posteriormente iria nos ensinar em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Como pedras vivas, deveremos todos nós, como Igreja de Jesus, seguirmos as pegadas do Mestre, seja em tempo de graves crises como a que estamos vivendo, seja em outras situações. Como diz um cântico antigo: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. No meio desta pandemia, e tendo Cristo Jesus como a nossa rocha, o nosso alicerce, nós precisamos falar sobre ousadia e generosidade. Entendo que para ser uma igreja ousada e generosa nos dias atuais, ela deve estar sempre firmada na rocha que é Cristo, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e também seguir as pegadas do Mestre. Para tanto, a igreja, que somos nós, deve sempre buscar 3 características básicas nos ensinos de Jesus. E assim a gente começa falando, em primeiro lugar, que a igreja precisa ser espiritualmente saudável. Ser uma igreja espiritualmente saudável. A igreja primitiva aprendeu com Jesus a cultivar uma espiritualidade saudável, sendo comprometida com o estudo da palavra, com a adoração, com a oração e o jejum. Se quisermos ser uma igreja espiritualmente saudável, o ensino sério e cuidadoso da palavra deve fazer parte da vida da igreja, onde seus líderes se esmerem no ensino do povo de Deus e onde o povo de Deus anseie em conhecer mais e mais a palavra do Senhor. Afinal, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o Salmo 119, versículo 105. Que os nossos corações possam arder quando lermos ou ouvirmos a palavra do Senhor, a exemplo do que aconteceu com os discípulos de Emaús. Evidentemente, que o amor à palavra nos leva à adoração, à oração, ao jejum. Observem, irmãos, que enquanto a igreja primitiva constantemente adorava e jejuava, o Espírito Santo falava, movia a igreja, enchia os crentes com o seu poder para realizarem a missão confiada a ela. Essa espiritualidade precisa ser cultivada com muita intensidade por nossas igrejas, se quisermos viver sintonizados com o Espírito Santo. Para isso, a IB do Brasil hoje conta com um movimento nacional de oração e coloca as 552 igrejas, 63 presbitérios e 17 sínodos numa rede nacional e permanente de oração. Tudo isso em busca de uma espiritualidade saudável. O reverendo John Stott, em um de seus textos brilhantes, diz assim, aspas,
Não se contente com uma vida cristã estática. Antes, tenha firme determinação de crescer em fé e amor, em sabedoria e santidade. Para fazê-lo, cultive a disciplina de buscar a Deus diariamente pela leitura da Bíblia, oração, comunhão nos cultos e testemunho de sua igreja. As perguntas que podemos fazer: como está a sua vida espiritual? Como está a sua intimidade com Deus? Você tem priorizado um tempo para ficar aos pés de Jesus em oração, súplica, meditação na palavra? O reverendo John Drescher, em seu livro Se Eu Começasse o Meu Ministério Novamente, relata que adquiriu a disciplina de iniciar o dia sempre com oração e meditação na palavra. E com isso a sua vida espiritual e sua intimidade com o Pai melhoraram muito. Não comece suas atividades diárias sem essa prática, recomenda o sábio ministro. Isso vale para todos nós. Em segundo lugar, a igreja precisa ser uma igreja evangelista e discipuladora. A ousadia para proclamar o evangelho, como diz a palavra em 2 Timóteo 4,2, onde Paulo exorta seu filho na fé, Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Isso deve começar em nossas casas. Por conta dessa pandemia, temos a oportunidade de retomar uma antiga prática dos primeiros cristãos, que transformavam seus lares em igrejas, onde o evangelho era ensinado. Quantas igrejas nasceram nas casas de irmãos e irmãs? Assim também era na igreja primitiva. 1 Coríntios 16:9 nós lemos: as igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Colossenses 4,15 diz: cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia, e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Como os irmãos sabem, a IPI do Brasil ficou conhecida como a Igrejinha dos Milagres. Não porque realizava cultos de cura e outros milagres, isso podia também acontecer e deve ter acontecido, porque cremos no poder do Espírito Santo. Mas a alcunha surgiu porque nos 10 primeiros anos de vida da igreja, devido à intensa paixão missionária e evangelística de seus líderes, que não mediam esforços para percorrer longas distâncias em lombos de cavalos, e contando com a ousadia dos novos crentes, que abriam seus lares para serem pontos de pregação, a IPI igualou o número de membros da IPB. Ser evangelista e discipulador não é trabalho apenas do pastor e de outros líderes. O ide de Jesus é para todos nós. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, pois a nossa rocha, Jesus, cumpriu cabalmente esse ministério de ir às pessoas e trazê-las para o reino de Deus. Ser uma igreja espiritualmente saudável, ser uma igreja evangelizadora e discipuladora, deve levá-la a ser uma igreja generosa e diacônica. Recentemente preguei no Congresso da Diaconia da região Norte e Nordeste sobre o tema A Diaconia de Jesus. De fato, a característica de servir as pessoas estava estampada na vida de Jesus. Afinal, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Está lá em João 20, 27. Eu destaquei 3 características da diaconia de Jesus, quais sejam: ele caminhava em direção das pessoas, ele as acolhia e ele não as despedia de mãos vazias. Um dos maiores desafios da igreja nos tempos de hoje é sair dos templos e andar em direção às pessoas. Preferimos ficar em nossa zona de conforto, por vezes, convivendo com os poucos, ou com muitos irmãos e irmãs, num clima de amor, de aconchego, cuidando dos domésticos da fé,
Isso é bom, mas enquanto isso acontece, fora dos templos, as pessoas estão passando fome, os idosos desassistidos, as crianças, adolescentes e jovens correndo risco por conta das drogas, da violência, pais e mães desesperados, desempregados, mulheres vítimas da violência doméstica, pessoas discriminadas por conta da cor de sua pele. E agora, com a pandemia gerada pela Covid-19, a situação se agravará ainda mais. E a igreja, por vezes, não tem saído de suas quatro paredes. O ide por todo o mundo, como disse acima, por vezes não tem ocorrido entre nossas igrejas. Até parece que o imperativo virou fiquemos. Ser uma igreja generosa e diaconal exige disposição de ir até as pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis. Mas Jesus não apenas se dirigia às pessoas, mas as acolhia em seus braços de amor. Afinal, ele chorou sobre Jerusalém, dizendo que desejava acolher as pessoas como uma galinha envolve seus pintinhos debaixo de suas asas. Ele, Jesus, ia em direção das pessoas, as acolhia e não as dispensava com as mãos vazias. Com Jesus, as pessoas de seu tempo tinham o pão, tinham o peixe, tinha a cura física, a cura emocional, a libertação do poder do diabo e seus demônios. É emblemático quando, numa das multiplicações de pães, os apóstolos foram falar com ele para que ele despedisse a multidão. E tendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: "O lugar é deserto, mestre, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si." Jesus, porém, lhes disse: "Não é mister que vão, dai-lhes vós mesmo de comer." Mateus 14, 15 a 16. Na mesma linha, Tiago nos ensina em sua carta, no capítulo 2, versículos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: "Vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem", mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E o contexto fala de viver a fé verdadeira que agrada a Deus, uma espiritualidade que nos leva a ter paixão pelas vidas que padecem privações materiais. Os economistas preveem uma catástrofe no Brasil e no mundo. Poderemos chegar a 25 milhões de desempregados nos anos que sucederem à pandemia. E a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é desafiada a ir ao encontro das pessoas, acolhê-las e provê-las em suas necessidades básicas. Isto é ser uma igreja generosa e diacônica, que segue os passos do diácono por excelência, Jesus. Amados irmãos, amadas irmãs, a IPI do Brasil, nesses 117 anos, se mantém viva, dinâmica. Mas se continuar seguindo a rocha eterna, que é Jesus, se seus membros se tornarem pedras vivas, cultivando sempre uma espiritualidade saudável, evangelizando, discipulando as vidas que ainda estão distantes da graça salvadora de Jesus, e viver uma diaconia ensinada pelo Mestre, temos certeza, nenhuma porta do inferno prevalecerá contra essa igreja, como não tem prevalecido nos 117 anos de vida da IPI do Brasil. Ao Senhor seja dada toda a glória pela coroa real do Salvador. Amém. Palavra e sacramentos são dois momentos importantes, partes essenciais do nosso culto a Deus. Depois de nós ouvirmos a palavra, nós somos agora chamados à mesa do Senhor, à mesa da comunhão, à mesa da renovação, à mesa do nosso compromisso.
esse momento em que nós estamos participando, celebrando a ceia do Senhor. Nós somos chamados à comunhão, mesmo vivendo esse tempo de distanciamento social, porque a palavra de Deus nos conclama a estarmos num só Espírito, lembrando da graça e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Pão e vinho. Através desses elementos, nós somos também alimentados espiritualmente, somos renovados, porque o próprio Cristo nos disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue, e o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida que eu tenho dado para a vida no mundo. E no chamamento de Jesus a estarmos participando da Santa Ceia, ele também nos diz: façam isso em memória de mim. Devemos, portanto, trazer à memória o seu sacrifício e o quanto nós somos amados por Deus. E ao mesmo tempo, em saber o quanto somos amados por Deus, devemos trazer à memória que devemos também amar uns aos outros. E por fim, devemos trazer também à memória que assim como Ele nos amou e se entregou por nós, uma demonstração de amor real e verdadeiro, nós devemos também olhar para fora, para a vida daqueles que dependem, precisam muito do nosso amor e que nós estejamos olhando para o nosso próximo e suas necessidades. Nesse momento em que você já separou a sua parte do pão e do cálice, do vinho, para celebrar a ceia do Senhor, que você possa experimentar de uma maneira maravilhosa a comunhão, a renovação e o comprometimento que esse momento traz para as nossas vidas como parte do reino de Deus em nós. Te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador, e celebramos o teu grande amor, nos apropriando do pão e do vinho, e que esses elementos nos renovem cada dia mais em fé e em esperança, e também para uma vida de amor que glorifique o teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus foi traído, ele estava com os discípulos, pouco antes, estava ali aquilo que nós entendemos como a última ceia. Então Jesus tomou o pão junto de seus discípulos. Jesus deu graças a Deus, graças ao Pai. E Jesus partiu o pão. Jesus partiu o pão e disse aos seus discípulos: este é o pão, este é o meu corpo, que será dado por todos vocês. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele ergueu o cálice e, havendo dado graças, como eu faço agora, disse estas palavras que eu repito ministrando em seu santo nome: isto é o novo testamento do meu sangue derramado por vós. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Recordada a instituição da ceia do Senhor, participemos agora do pão e do vinho. E enquanto a equipe de louvor da IPI de Tupã apresenta uma canção, você pode servir os seus familiares, vocês podem estar se servindo mutuamente, pão e vinho, comendo e bebendo, como nos ensinou Jesus, fazendo isso em memória do nosso Senhor e do nosso Salvador. Vamos comer e vamos beber e vamos viver para a glória do nosso Deus. Natureza e tudo que se fez.
estamos chegando ao final desta bela celebração pelo aniversário de nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que no dia 31 de julho completou 117 anos de existência. Nosso louvor, a nossa adoração e o nosso agradecimento a Deus por esta amada Igreja. Também pelo nosso presbitério, reunido, embora nesse ambiente virtual, nós estamos juntos em espírito, estamos juntos em amor, estamos juntos pelos vínculos do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos orar e em seguida nós vamos receber a bênção e você aguarde mais um minutinho, porque nós teremos o cântico do Pendão Real, que será entoado pelos irmãos de nossa amada Igreja, a primeira IPI de Araçatuba. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos. E nesta hora, Senhor, de maneira muito especial, queremos agradecer-te pela existência da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que completou 117 anos, ó Deus, de serviço ao Evangelho. E que nós possamos, como membros dessa igreja, assumir o compromisso, ó Deus, como pastores, como presbíteros, diáconos, diaconisas e demais irmãos que fazem parte desta igreja, de propagar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado a Deus pelas igrejas que se reuniram conosco neste culto de adoração ao Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, os ensinamentos, a iluminação e a direção do Espírito Santo, seja sobre a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, seja sobre o nosso presbitério, cada irmão, cada igreja aqui representada em nome de Jesus Cristo. Amém.